Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, segundo bloco. Gente, lembrando aqui de Atos 2,46. Vamos repetir junto. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições. Com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aos que iam sendo salvos. Amém. Hermano, conta para nós um pouquinho desse sentimento, né, da questão do grupo virtual. Como começou a primeira impressão e hoje, né, sabe? Conta um pouquinho assim para aquele que está assistindo, que talvez assim não tá levando muita fé nisso e talvez assim acha que a gente tem que, né, fazer o presencial. Por isso, conta um pouquinho da tua experiência, do teu sentimento antes e o atual. O que me traz à memória é que, na própria palavra, fala que nós somos templos de Deus. E aí, realmente, com a quarentena, com o isolamento, é que ficou bem mais claro que realmente nós somos templos, não importa onde você está. E, se o irmão me permite, eu queria trazer uma experiência que a última vez que eu fui fisicamente no trabalho, foi talvez... Eu fui fora do país, depois, mas um pouco antes, foi em dezembro do ano passado, eu fui com... 2019. Eu fui com um amigo, quer dizer, um companheiro de trabalho, e nós fomos no carro daqui até Campinas, que é uma cidade próxima aqui de São Paulo. E eu falei, antes de pegá-lo, né, eu vou pegar ele na estação do metrô e a gente segue juntos para lá. Falei, o que eu vou levar de alimento para esse homem, né? Eu não sei, não deu abertura, não falou nada, mas rompe isso, né? Isso aí, todos esses enganos que tem na sua cabeça não vai colocar, não, rompe. Peguei lá, abri no carro e tinha um CD lá, Propósito e Potencial. Ele entrou no carro, coloquei o CD, fomos conversando. De repente, no meio do caminho, né, é mais ou menos 1h e 30 minutos de estrada, ele ficou quieto e eu percebi que ele estava prestando muita atenção no CD. E eu falei, bom, deixa eu me aquietar e deixa o senhor falar. E chegamos na empresa, né, e a primeira coisa que eu fiz com ele foi, eu desliguei o carro, entramos no estacionamento, eu falei, olha, eu não sei qual é a sua denominação, mas eu vou te pedir licença para orar antes de pisar na empresa, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar aí. E o nosso Senhor tem que ir na nossa frente para abrir os caminhos. E ele abriu os olhos grandes assim, não, vamos orar sim. E aí, ali no estacionamento, dentro do carro, a gente orou. Foi uma semana difícil, mas nenhum empecilho ocorreu naquela semana. E na volta, no caminho de volta, ele falou, olha, Marcelo, eu fiquei muito impressionado com tudo o que aconteceu nessa viagem. E eu não estou falando das coisas do trabalho, né? É o que o senhor falou muito comigo. E acho que o irmão Sérgio foi usado nesse CD Propósito e Potencial para falar que a gente tem que ser a mesma pessoa em todo lugar que você é. É porque você tem uma máscara, né? Eu tinha antes do trabalho. No trabalho você não pode falar de Jesus. Ou no mercado, ou para algumas pessoas você faz exceção ali, né? E ali ele ouviu e viu, né? Ele ouviu o Sérgio falando e viu eu, ou seja, viu através da minha testemunha ali fazendo isso. Então isso para ele foi um chacoalhar na vida dele. E depois ele compartilhou que ele era família dele de denominação, enfim. E eu perguntei se ele tinha grupo familiar em casa. Não tinha.
E aí o Senhor foi dando estratégias, né? De estar sempre orando com ele, marcando uma reunião, sim ou não, mas uma reunião para falar de trabalho, a gente falava do Senhor, ele se abria mais e passou a ser uma terapia não planejada, né, do Senhor. E eu, de novo, né, quando você vai abrir o seu coração para falar do Senhor, você tem que pedir para o Senhor tomar conta de você, para que você não fale nada de você para aquela pessoa, porque eu não tenho nada de bom para ela. Mas o fruto, como a gente começou o trabalho, foi que esse rapaz, né, se envolveu com o reino, com a palavra, começou a acessar site, YouTube, começou a acessar a TV Menorá, se tornou assinante, começou a ter fome porque ele estava na denominação e não tinha alimento puro. Foi se alimentando. E qual é o fruto hoje? É o fruto hoje. Todo sábado tem o grupo virtual na casa dele. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Irmão, antes de nós fechar esse bloco, e conta um pouquinho assim, ó, de como você via, né, o grupo virtual antes da pandemia e qual com tudo isso que você falou, dessas experiências, né, que a gente vê, né, que acontece, o que mudou? Ah, irmão, assim, foi a primeira pergunta, né? Eu acho que a gente foi por um outro caminho. Mas eu me sentia um vaso inútil, assim, antes da pandemia. Assim, a gente não... Claro, né? Não, porque você podia... O que era? O que estava na nossa fortaleza mental? Eu estava cumprindo aquilo que o cristão tem que cumprir. Aquela agenda enganadora, né? Fui para o culto domingo. Fui para o culto quarta-feira. Tenho grupo familiar em casa. Tá, tic. Mas não sentia o teor do Espírito na boca, né? Aquele gosto da paz. E eu não me sentia usado antes. Não acreditava que ia ter grupo? Não era real para mim. Virtual. O virtual não era real para mim. Porque eu estava muito preso que o Senhor só tinha que estar presente, orando, falando com a pessoa. E o Senhor rompeu isso. Rompeu com exemplos, né? Com experiências. Né? Não foi assim, não. Vai funcionar, está funcionando, vendo outro irmão. Não, ele fez na minha vida. Com esse irmão, com o grupo da Adonai, que acontece, né? Com o grupo em casa, que quando a gente chama as pessoas, aparece uma pessoa ali que a gente não estava... Não tinha nem esperança, né? Mas a gente mandou o convite de qualquer forma. Isso é uma coisa diferente. Porque quantas vezes eu me lembro de ter chamado uma pessoa ou outra para ir para o culto físico, né? E estar presente na igreja. Tá, um dia eu vou. E aí, o que acontece no grupo virtual? Eu mandei recado, olha só, a gente monta aquele texto, hoje tem um jantar celestial, te convido para um manjar conosco. E fiz igual a pessoa entrou. Então eu acho que o Senhor rompendo, né? Porque você estava querendo aquela estratégia de levar a pessoa na igreja, ela está vindo na tua igreja, né? Que é dentro da casa, na igreja do Senhor, no virtual, nos cultos online. Então a gente não tem ideia da dimensão que o Senhor faz. E vai fazer. E a gente acha que pode mensurar ou pode controlar, não. O Senhor te dá quebra realmente por inteiro, fala assim, não, você não tem controle de nada, só, como eu abri aqui em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu conhecia essa palavra, mas eu não tinha o teor, né, não tinha a vivência, não tinha experiência com ela. Né, de fazer discípulos, não sou eu que faço, é o Senhor. E o que você tem que fazer é dar o passo, é o id. Então, mas eu não estou indo para a igreja, mas eu estou mandando a igreja para a pessoa através de um convite virtual. E se a pessoa vai entrar ou não vai entrar, não importa, continua mandando. E de repente ela aparece no grupo. E daí quando ela aparece ali cheia de carências, de curas, de problemas, e o Senhor flui ali para aquela pessoa, né? E às vezes no grupo físico, ou seja, no culto físico dentro da igreja, a gente não tem, a gente quer, eu trouxe ela aqui e cumpri meu papel. A gente não pode mensurar ou
interromper o fluir do Espírito. Amém? Ô, glória. Vamos fazer um break aqui, um intervalinho. E já voltamos pro terceiro bloco. Quinta ao vivo.